Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Sua presença, meu Pai. Mais uma vez, Senhor, muito felizes por esse dia, muito felizes por essa oportunidade que o Senhor nos favorece, de podermos buscar o Senhor, de não estarmos perdendo a nossa vida, perdendo a nossa oportunidade, fazendo coisas, meu Deus, para a nossa carne, nos envolvendo com coisas que não acrescentam a nossa vida. Estamos aqui, Senhor, buscando o Senhor, dando o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa atenção, o melhor do nosso foco, o melhor da nossa vida ao Senhor, porque longe do Senhor não há vida. Nós só conhecemos a verdadeira felicidade quando nós estamos na Sua presença, meu Deus. Porque como disse Pedro, se não for com o Senhor, para onde iremos? Se não for, meu Deus, buscar o Senhor, o que vamos buscar, meu Deus? Nada tem solidez, tudo é como um vapor, é algo que não tem consistência. Mas o Senhor sim, o Senhor nos garante a vitória, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá graça, força, coragem, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá prazer de vencer cada dia, de ter obstáculos e ter a certeza da vitória, porque como nós falamos, meu Deus, se nós estamos recebendo afrontas, se nós temos obstáculos no nosso caminho, é porque estamos andando, é porque estamos avançando. Então isso não vem para nos amedrontar, para nos chatear, mas isso serve para nos fortalecer ainda mais. Porque o diabo não vai mexer com quem é dele, com quem ele vê que não tem uma reação na vida, mas ele vai se levantar contra aquele que tem buscado fugir da aparência do mal. Não se amoldar aos padrões do mundo, mas aos padrões do Senhor. E é aí que ele se levanta, porque ele sabe que ele já perdeu. E nós sabemos que nós já vencemos, porque temos o Senhor na nossa vida. Então abençoa, meu Deus, o nosso povo. Abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que por um motivo justo está pela rádio, pela transmissão, que não pode estar no templo, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas, dando força, dando autoridade sobre o mundo espiritual, dando autoridade sobre a própria vida, para que façam as escolhas certas e venham, meu Deus, dia após dia, frutificar, testemunhar, meu Deus, e testificar como o Senhor é bom. Como a vida pode ser diferente quando nós nos voltamos para o Senhor. Como o Senhor pode curar histórias, curar um futuro, abençoando o nosso presente, porque estamos aqui, meu Deus, submissos ao Senhor. Queremos que o Senhor fale mais profundo na nossa vida. Queremos nos aprofundar ainda mais no Senhor. Queremos Te conhecer, queremos ouvir a Sua voz. Queremos entender os sinais que o Senhor tem para cada um, meu Deus. Nos ajuda, nos dá revelações, nos dá discernimento, nos ajuda, meu Deus, a colocar o Senhor o tempo todo à nossa frente, do acordar ao deitar, que o Senhor esteja conosco o tempo todo, que nós lembremos do Senhor para ir num shopping, num médico, levar os filhos à escola, ir trabalhar, comer, todo o tempo. O Senhor está nas pequenas coisas, porque se o Senhor não estiver lá, aquilo que poderia ser tão tranquilo se torna um desgaste, se torna algo negativo, uma tragédia pode acontecer, como nós vemos, meu Deus, na vida do ímpio. Às vezes, para ir na esquina acontece uma tragédia, e nós vemos o nosso povo tão cuidado, o povo que serve ao Senhor tão cuidado, tão abençoado, feliz, contando testemunhos, contando vitórias, não olhando para as adversidades, não ouvindo as vozes do maligno, mas ouvindo a Sua voz. E nós temos visto a diferença do justo e do ímpio, daquele que Te serve de verdade, não aquele que tem como nós lemos na palavra, meu Deus, aquele que tem uma fé fingida, aquele que só tem uma aparência. Não, aquele que Te serve de verdade tem diferença daquele que brinca, daquele que é incrédulo, daquele que questiona. Nós vemos a diferença.
Então abençoa, meu Deus, o nosso povo. Dê o fim que cada um espera, as restaurações, as bênçãos, mas acima de tudo, que cada um esteja buscando primeiramente por esse relacionamento profundo com o Senhor. Então abençoa, meu Deus, abençoa as famílias, os casais, abençoa a saúde, a vida financeira, abençoa os projetos da vida, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, o nosso ano, abençoa, meu Deus, porque nós queremos mais e nós queremos também nos doar mais, fazer mais para o Senhor, abrir mão das nossas vontades para fazer a sua, porque tudo que o Senhor nos pede é para o nosso bem, tudo que vem do Senhor é bom, nós sabemos disso. Então seja com cada um, meu Deus, nos ajuda, seja com cada um, que possamos sair daqui ainda mais abençoados do que quando entramos, meu Deus, ainda mais vitoriosos, porque estamos praticando uma fé, a fé de estar aqui, a fé de te buscar, mas agora precisamos também da fé de aplicar, de entender, de colocar em prática na nossa vida. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Você crê? Amém? Pode sentar então, por favor. Aqui em Deuteronômio 6:4, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós começamos por aqui, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Coincidentemente ou não, né? Até pelo que nós ouvimos agora na música, eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo. É isso que nós temos que analisar. Eu quero viver algo novo. Como que eu vivo algo novo? Mudando alguma coisa. Mudando uma atitude, conhecendo coisas novas. Como é que eu quero uma vida nova? Com a mente velha, com hábitos velhos, com sentimentos velhos, com uma fé velha. Como é que eu quero algo novo? Se eu não amo o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças. Porque muita gente ama o sentimento, que se torna o seu Deus. O vitimismo, que se torna o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quanta gente que você deve conhecer, se é que você não tem lutado e vencido isso, que pode estar na sua vida ainda, resquícios talvez, mas certamente todo mundo quando chegou na presença de Deus, você deve conhecer pessoas assim, que ao invés de amar o Senhor, o seu Deus, ama o vitimismo, ama o passado, ama o conformismo de todo o seu coração e se torna aquilo o seu Deus, porque é sobre aquilo que ela sabe falar. É aquilo que sai do coração dela, é aquilo que sai da boca dela, o que me fizeram, o outro fez isso, o outro não fez isso, Deus não me ouve, a minha vida não muda, e tantas e tantas e tantas coisas que as pessoas reclamam, mas elas querem coisas novas. Mas é o que tem aquela frase, eu quero mudança, mas eu não quero mudar.
Eu quero algo novo, sem fazer nada novo. Então é isso que nós temos que entender. Até a bispa falou esses dias, acho que foi no próprio domingo. Para onde tem ido tantas palavras? Porque se tem uma coisa que o nosso ministério faz, é pregar a palavra. Nós temos pouco louvor, poucos eventos, mas muita palavra. Que igreja que você conhece, pode ser que tenha, eu não conheço. Que igreja que você conhece que tem um dia de 24 horas de oração? Com pessoas periodicamente trocando. Tem igreja que fala, não, tem o círculo de oração, tem um dia tal que faz esse trabalho, mas 24 horas de oração? 5, 6, 7 cultos por dia, dependendo da fase que nós passamos, até 8. Que lugar que você conhece? E não é a quantidade. A quantidade vem para que nós venhamos a atingir o maior número de pessoas, mas você pode assistir os 6 cultos. Se não entrar, você só está se inflando, vai parecendo um balão, mas a hora que estoura, não tem mais nada, não tem essência, não tem nada lá dentro. Muita gente se engana, exatamente. Não, porque eu estou na igreja, eu assisto 5, 6, 7 cultos, eu assisto a transmissão, assisto os programas, mas você tem deixado entrar? Como é que você vai amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, que essas palavras que hoje o Senhor ordena estejam em seu coração? Como é que você vai ensinar algo que você não aprendeu? Muita gente tem conhecido a Bíblia, porque uma coisa é fato, nós aprendemos a Bíblia, né? Até porque tem aquelas pessoas que falam, podia ter um estudo teológico. Um estudo teológico? A bispa tem dia que tem as 3 horas de culto, 2 horas é só de pregação. 60, 70 versículos. Isso não é estudo teológico? Para que você quer estudo teológico? Porque eu quero aprender. Ok, você quer aprender. E isso tem te impactado? Isso tem mudado a sua vida? Porque nada muda a vida de uma pessoa se não for a palavra. E às vezes a gente está ouvindo, mas cadê que está entrando? A gente recebe, mas a gente só vai se enchendo. Cadê as obras? Como é que eu vou ensinar alguém corretamente se eu não aprendi? Como é que eu vou ser um professor? Os meus exemplos, as minhas falas, os meus resultados vão mostrar o que eu estou aprendendo. O que tem saído de você? Quais as obras que você tem mostrado, que tem aprendido? Será que você ainda continua vivendo aquela fé antiga? Aquele jeito antigo de viver? Aqueles modos no seu trabalho? Você continua sendo aquela esponja? Você continua sendo aquela pessoa sem frutos? Aquela pessoa que tem um jeito aqui, outro jeito lá? Um jeito em casa, outro jeito na rua, outro jeito com um desconhecido, outro jeito com um conhecido? Cadê? Cadê esse algo novo na minha vida? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Persistência. Persistência. Na nossa vida nós precisamos ter persistência. Nós precisamos ter continuismo, nós precisamos ter foco. Como é que nós vamos ensinar as gerações? Como é que nós vamos cativar e influenciar as pessoas que estão ao nosso redor? Não necessariamente os seus filhos. Eu não tenho filho. No seu trabalho, a sua família, a sua casa, os seus familiares. Você tem ensinado com persistência a essas pessoas que estão ao seu redor? Porque não adianta nós falarmos que nós somos o povo mais poderoso do mundo, nós vamos dominar a terra, nós vamos ser cabeça. Cadê as minhas obras? Cadê a mudança? Cadê esse algo novo? O que me diferencia de um ímpio? O que me diferencia de um religioso, de um morno? De uma pessoa que diz que busca a Deus, mas só tem uma religiosidade?
O que me diferencia? É isso que nós temos que fazer, esse tipo de pergunta todos os dias. O que eu estou, em que eu estou me destacando? Que novo é esse que eu estou colocando em prática? Que palavra é essa que eu estou ensinando com a minha boca, com os meus hábitos, com as minhas reações, com a minha conduta ilibada ou vergonhosa, de caráter ou falta de caráter? O que eu estou ensinando com persistência? Porque muita gente ensina com persistência o que não deve. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. Quando você senta para conversar com alguém, a conversa flui, não é? Você pensa no assunto? Geralmente não. Geralmente você começa, então, isso, aconteceu aquilo, aí puxa um gancho daqui, outro lá, e qual tem sido a sua conversa? Porque é exatamente isso. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. O que sai da sua boca? Sai problema, sai pessimismo, sai vitimismo, ou sai a palavra? Presta atenção nisso. Presta atenção quando você senta, começa a falar, está lá na fila do banco, está num lugar qualquer, senta lá para esperar alguma coisa. Então, você viu isso, você viu aquilo, tal. O que tem saído? Tem saído o papo do mundo? Tem saído a conversa fiada que todo mundo fala e não muda nada? Você sai de lá pior? Você sai de lá mais pessimista? Você sai de lá mais pesado? Ou você tem impactado essa pessoa? Você tem ensinado com perseverança? Porque aqui nós estamos falando de filhos, mas amplia isso. Quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Tempo de qualidade. Você tem tempo de qualidade com Deus? Você fala do que acrescenta, como diz na palavra, fala do que edifica, do que constrói. Porque isso daqui, cada um faz, de um jeito ou de outro. A gente está falando sobre alguma coisa. De um jeito ou de outro, nós estamos ensinando as pessoas que estão ao nosso redor. Que tipo de crente eu sou? Ninguém está vendo. Vê. As pessoas percebem. E o diabo percebe. E Deus percebe. E a minha vida não tem como andar se eu for uma fraude, uma farsa, uma casca. Se eu não tiver essência, tiver simplesmente uma aparência, converse sobre ela, conversa, qual que é o assunto? O que tem saído do seu coração? Quando você está lá com seus filhos, quando você está lá com o seu cônjuge, quando você está lá com seus familiares, o que sai? Tem saído o que edifica, o que constrói? Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes e nas portas de sua casa e em seus portões. O que significa isso? Escreva nos batentes das portas e na casa, de sua casa e de seus portões. Ou seja, é algo notório. Quem passa, olha para você, olha para a sua família, olha para os seus resultados, olha para as suas atitudes e vê que tem diferença. Vê que a palavra está sendo aplicada, que você ama o Senhor, o seu Deus, e não uma casca, e não a si mesmo, e não o seu orgulho, e não os seus problemas, mas você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que a gente vê o mundo aí usando todas as suas forças para prejudicar o outro, para remoer situações passadas, para ter raiva, ódio. Eu tenho certeza que você nunca viu um tempo onde as pessoas estão com mais raiva das outras, com mais ódio. Qualquer coisa é um sentimento pequeno, mesquinho. Eu estou ofendido, eu estou magoado, eu não gostei daquela pessoa, e começa a desejar o mal. O mundo busca a felicidade. O compromisso é com a felicidade. E nunca estiveram tão infelizes. Porque quando eu busco a minha felicidade e não Deus, que Ele me dá a verdadeira felicidade, quando eu busco a minha felicidade, é que tem os divórcios, é que a pessoa não para no emprego, a pessoa
não termina um curso, não termina uma faculdade, a pessoa muda de país, a pessoa muda de estado, muda de cidade. Por quê? Porque ela está procurando fora o que ela só pode encontrar em Deus. Ela está tentando se preencher com muita coisa, mas o que realmente vai preencher é Deus, é a palavra, é amar a Deus. E a pessoa busca, vai nessa busca incessante, e ela se droga, ela se medica, ela se envolve em prazeres momentâneos, prazeres da carne, e continua vazia, continua infeliz, continua amargurada, continua vazia. Por quê? Ama muitas coisas, ama a si mesmo, ama os seus desejos, mas não ama Deus. Aqui em 2 Timóteo 1:5, isso mesmo. Recordo-me da sua fé. Fala comigo, pessoal. Recordo-me da sua fé não fingida, ok? Que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Recordo-me da sua fé não fingida. Será que a nossa fé é fingida? É uma fé sincera, como a de Timóteo? Você é sempre a mesma pessoa? Você tem uma fé firme? Você tem atitudes certas, assertivas? Ou aqui você é uma pessoa? Aqui você exercita uma fé? Na sua casa você é outra pessoa? Na sua casa você reage com uma outra fé? De acordo com o problema, com as circunstâncias, você reage de uma outra maneira? Eu tenho 2, 3, 4 caras diferentes, uma cara em cada ambiente, um comportamento em cada ambiente. Como é que nós temos sido? Que exemplo você tem passado para os seus filhos? Que exemplo você tem sido para as outras gerações? Se você faz a obra, que exemplo você tem deixado? Você é obreiro? Você faz um trabalho social? Que exemplo você tem passado? Lá você é o homem de Deus, a mulher de Deus, caridosa, bondosa, gentil, mas em casa não tem nada a ver, irreconhecível. Aqui na igreja, uma santidade, tranquilo, cheio de unção, cumprimenta todo mundo. No trabalho, é o carnal, o que aceita qualquer proposta, o que vai de acordo com a conveniência, o que mente se for necessário, o que não tem escrúpulos. O que importa é o que vai ser bom para mim, não o que é certo, mas o que vai ser bom para mim, mesmo que isso desagrade a Deus. Recordo-me da sua fé não fingida. Nós temos sido que tipo de gente, que tipo de cristão? Tudo isso nós analisamos, tudo isso. Você ama o quê? Ama o Senhor ou ama os seus problemas? Ou ama os seus interesses? Você tem uma fé sincera ou uma fé fingida? Tudo isso responde muitas coisas. Tudo isso vai respondendo o resultado que eu tenho tido, as coisas que eu tenho vivido. Às vezes eu até sou quase a mesma pessoa, mas diante dos problemas eu sou incrédulo. Às vezes você até fala de Deus aqui, fala de Deus na sua casa, fala de Deus no seu trabalho, mas quando você se depara com um problema, vem um diagnóstico, vem uma situação financeira, aí você se esquece. Aí aquilo não é tão forte mais. Aí você não ama mais tanto a Deus, não ama tanto de todo o seu coração. Então nós temos que analisar, será que a nossa fé tem sido sincera ou fingida? As nossas orações chegam a Deus ou chegam só até o colega do lado? Porque é o que eu falei ontem, muitas vezes a gente quer muito de Deus, mas na hora de falar, na hora de orar, perde as forças. Vem uma opressão, uma coisa, que a pessoa fica lá quieta, ela não tem força. Cadê a reação? Cadê essa reação? Cadê essa energia? Cadê? Muita gente tem muita energia para brigar, muita gente tem energia para discutir, para chorar,
mas para buscar Deus, para vencer a sua carne, para colocar em prática essas mensagens, a palavra que muda. E eu estou fazendo o que com ela? Só acumulando? Nossa, que palavra linda, que versículo incrível, que sabedoria, tal. E na minha vida, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó e na sua mãe. Às vezes nós não tivemos bons exemplos, mas isso não justifica nada. Eu não ser um exemplo. O mundo fala, porque eu não tive pai, não tive mãe, porque me trataram assim, trataram assado. Nós aprendemos com a palavra que nós podemos mudar tudo. É uma decisão. Aqueles da palavra que foram os mais rejeitados, os mais oprimidos, foram os que mais chegaram longe, porque eles se libertaram daquilo. Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos arrancar essas amarras do medo, da fraqueza, de que nós não merecemos, de que nós não vamos conseguir, que é só o outro que vai conseguir. Por quê? Por que esse sentimento? Por quê? Nós vemos um ímpio na força do braço dele conquistando tantas coisas. E o justo? E o justo que vai construir na força de Deus e vai construir sólido, vai construir uma vida forte, sólida. Que hoje a gente vê o ímpio, como diz na palavra, um dia aparecia uma árvore, outro dia nem se ouvia falar. Uma árvore frondosa, grandiosa. No outro dia, cadê? Não sei, sumiu. Mas o justo não. O justo permanece, o justo prevalece. Então nós precisamos deixar um legado de bons exemplos. A palavra do Senhor lá no Salmo 105 fala exatamente isso. Deus se lembra da sua palavra por 1000 gerações. Se eu planto a semente certa, se eu sou um exemplo dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, esse legado, recordo-me da sua fé não fingida. De quem? Do Timóteo, mas ele pegou isso da avó e da mãe. Qual o legado que nós estamos deixando? Se nós fizermos certo, se nós fizermos de acordo com a palavra, como nós temos recebido, o Senhor vai abençoar as nossas gerações, a nossa descendência, por 1000 gerações. Olha a responsabilidade. A gente não pode fazer como Ezequias, que foi lá o profeta, falou, você não devia ter mostrado, viu? Porque um dia tudo isso vai para a Babilônia. E ele pensou, ele falou, né? Boa palavra isso que você falou, viu? Por quê? Porque na cabeça dele ele estava tranquilo. Ainda bem que não vai ser no meu tempo. Será que nós temos sido egoístas a esse ponto? É o meu tempo, as minhas necessidades, os meus problemas, as minhas preocupações. E o outro? E o meu legado? E o meu exemplo? O que eu tenho deixado? Eu tenho mantido uma fé fingida ou uma fé sincera? Uma fé forçada que eu quero aqui te agradar, eu quero aqui mostrar uma aparente santidade, uma aparente espiritualidade? Ou isso sou eu mesmo? Porque aquele que fica no engano não permanece. Uma hora você não vai conseguir manter. Uma hora eu não vou conseguir manter. Uma hora vai sair, vai revelar, alguém vai pegar, alguém vai descobrir. O que estava em oculto vai ser trazido à tona, vai ser trazido ao público. Então, como é que nós estamos lidando com a nossa fé, com a nossa vida, com os nossos exemplos, com a nossa vida espiritual, com as pessoas que estão ao nosso redor? Vai analisando. Muitas coisas a gente fica aí pensando, por que isso não vai? Tem uma fé fingida? Por que essa área não anda? Você ama Deus de todo o seu coração? Ou você continua vivendo por emoção? Vivendo por sentimento? Vivendo pelo medo? Vai analisando. Aqui em 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras,
que são capazes, fala comigo por favor, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus, em Cristo Jesus. A única coisa que me torna sábio é conhecer a palavra. Eu fiz um curso de teologia, eu conheço muito bem a palavra. Não, você conhece a letra. Você conhece o versículo, mas e as sagradas letras, a palavra? Aquilo que sai, quando você abre esse livro, e a palavra sai, e a boca de Deus falando, e nós somos confrontados pela palavra. É isso que é importante. Às vezes chega uma pessoa que nunca foi de igreja nenhuma, ela não conhece, não sabe direito a ordem da Bíblia, não sabe onde está nada, mas ela quer conhecer a palavra. O que ela recebe, ela quer colocar em prática. Ela não sabe muita coisa, mas ela quer viver aquilo. Então não é conhecer a letra é importante, mas a palavra é que muda. É quando eu abro e eu não olho para isso como um livro de histórias, mas a boca de Deus falando, restauração acontecendo, cura acontecendo, libertação acontecendo, mudanças sendo estabelecidas na minha vida. Porque a sabedoria humana é loucura para Deus. E a sabedoria da palavra é o que me dá capacidade, é o que me dá a verdadeira sabedoria. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós somos sábios de verdade, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Então, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o que Jesus fez? O que Jesus falou? Para amar, para respeitar, para manter a integridade, para ajudar as pessoas, para não ser hipócrita, para estender a mão quando a pessoa necessita, para ser firme quando é necessário, para falar a verdade, para ter comunhão com o Senhor, para se separar para orar. Olha quantos ensinamentos que o Senhor nos passa. E isso me traz sabedoria, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Como é que eu vou ser salvo? Como é que a minha vida vai ser salva? Como é que eu vou ter diferença na minha vida do quando eu buscava qualquer outra coisa, quando eu estava no pecado no mundo e quando eu estou em Deus? Onde está a diferença? Está na sabedoria que vem da palavra. Porque quando eu tenho a palavra, eu temo o Senhor, eu obedeço. Nós não podemos falhar na missão. A nossa missão é de impactar. A nossa missão é de impactar. Nós só vamos impactar alguém se nós já fomos impactados. Você só consegue ajudar alguém se você primeiro sabe como ajudar, primeiro recebeu ajuda, primeiro fez a sua parte, fez a sua lição de casa. Bom, eu era assim, agora eu não sou mais. E é isso que nós temos que analisar. Eu estou impactando de que maneira? É aquela pergunta que nós fazemos todos os dias. Hoje é o melhor dia da sua vida? Você já declarou isso? Basta declarar? Declarar é importante. Mas você tem vivido isso? Você tem feito cada dia ser um dia diferente, um dia especial? Você levanta disposto a fazer algo diferente? Como a música. Algo novo. Nós temos feito algo novo para Deus, algo novo dentro de casa, algo novo para essa sociedade, que de coisas velhas, coisas que todo mundo faz, eu não vou me destacar. Eu vou me destacar quando eu penso diferente, quando eu falo diferente, quando eu tenho um comportamento, quando eu estou num meio social e a minha conversa é outra. Quando eu estou em casa, eu tenho tempo de qualidade, eu falo coisa que acrescenta. Quando eu estou com Deus, eu estou com sinceridade, eu não estou com a fé fingida. Quando eu busco sabedoria,
eu busco na minha vida, eu aplicando na minha vida. Eu quero impactar, eu quero ser relevante, eu quero ser diferente, eu quero me parecer mais com meu Pai Celestial e não com a minha família, que muitas vezes tem vícios de criação, vícios de fala, pessimismo, palavrões, mentiras, traições. Eu não quero me parecer, eu quero me parecer com meu Pai Celestial. Então isso, meu Deus, que nós temos que entender. O que nós temos feito de novo? Como é que nós impactamos outras pessoas se nós não estamos sendo impactados? Aqui no Salmo 112, diz assim, ó: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Como é feliz o homem que teme a Deus e tem prazer em seus mandamentos. Como é que você passa prazer de ir na igreja, de buscar a Deus para um filho, por exemplo, para os seus descendentes serão poderosos. Como é que nós vamos passar esse prazer se nós não mostramos esse prazer? Quando é para vir num culto, é uma dificuldade. Estou sem tempo, está difícil, chego, sou curado da insônia, porque aí resolve dormir na hora do culto. Vou assistir um programa, faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não estou dando atenção. Mas para assistir aquela série, para assistir aquele filme, para assistir o jornal, todo mundo fica quieto. Ó, não vamos conversar, vamos prestar atenção. Ô, para de falar, vamos ouvir aqui. Mas para Deus? Oh, meu Deus, meu filho não muda. Meu filho dá muito trabalho. Mas eu tenho reverência? Eu mostro a Deus? Eu mostro o respeito pela palavra? Como é que é a minha Bíblia? Eu fico jogada num canto? Está rabiscada? Está com folha rasgada? E não de uso. Tá? Porque joga lá no porta-malas, joga lá no painel do carro, pegando sol. Como é que nós passamos as coisas de Deus? Nós vamos para a igreja em paz, felizes, oramos para sair? Ou não? Vai todo mundo com aquela cara emburrada, vou ter que ir para a igreja. Aí vai, briga no caminho, briga na volta. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Tem felicidade nisso? Tem felicidade sendo uma farsa? Tendo uma fé fingida? Não tem. Não se mantém. Seus descendentes serão poderosos na terra. Olha as descendências aí, olha as gerações, que desgraça que está. Que povo poderoso é esse? Olha aí os ímpios, que povo fraco, mole, influenciável, sem identidade. Mas por quê? Porque o pai não passou, a mãe não passou, a mãe e o pai não passaram os valores, não passaram prazer, não mostraram o que é importante. Se preocuparam muito com outras coisas, com o curso que vai fazer, com a escola que vai fazer, com a roupa que vai usar, mas é a fé. E o exemplo? Não, porque já deu o celular, já botou lá no Netflix, já botou e vai criando assim. Não chama para conversar, não chama para caminhar, para andar, para falar na hora de deitar, na hora de se levantar, não abençoa, não ora para dormir, não ora para sair de casa, não ora para ir para a escola, não ora. Ah, mas eu quero a minha vida mudada, eu quero a minha fé, eu quero a minha vida restaurada. Me dá a minha vitória, Jesus, mas cadê? Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Você tem prazer nos mandamentos do Senhor? Você tem prazer em obedecer? Você sente mal quando tem uma atitude que desagrada a Deus, quando você desequilibra, quando você vê que você está pensando em besteira, quando você fraqueja e faz alguma coisa, cede algum impulso, você sente mal?
Você tem prazer nas coisas do Senhor ou você ainda continua fugindo das mudanças? Fugindo da verdade, fugindo da reverência, fugindo da santificação. Só é feliz, como é feliz, só é feliz aquele que teme a Deus e que tem prazer nos mandamentos do Senhor. Você só vai impactar as pessoas quando você for impactado primeiro. Então receba a palavra. Receba as palavras de verdade. Não se contenha simplesmente em fazer os 52 dias. Mas o que Ele tem mudado na sua vida? Nós temos que buscar o Senhor 366 dias por ano. Momentos assim, é para nós nos despertarmos, para termos aquele gás a mais, para irmos para um outro nível, não fazermos um pouco e recuarmos. Não aquele tiro das Olimpíadas, o tiro de 50, de 100 metros. Corre, 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 e acabou. Não, é aquela maratona de 30 quilômetros. É uma caminhada. Eu vou para um outro nível e lá eu me estabeleço. Eu subo mais um degrau e lá eu permaneço. Eu cresço mais um pouco e lá eu me estabeleço. É isso que você tem que entender. A vida é uma caminhada. A vida tem que ser uma crescente. A vida tem que ter resultado. E eu só tenho resultado quando eu amo os mandamentos. Eu tenho prazer no Senhor. Eu sou feliz porque eu busco a Deus. Eu não sou feliz porque eu tenho uma religião. Eu sou feliz porque eu busco a Deus. Eu tenho respeito. Eu busco a verdade. Eu tenho reverência. Eu tenho disciplina. O que sai da minha boca são palavras que estão agregando, que estão sendo bênção. O assunto que sai, a minha vida é conduzida de uma maneira que Deus se agrada. Não que as pessoas vão se agradar. Porque às vezes a gente desagrada as pessoas, mas para agradar a Deus. Porque não estão na mesma fé. Ah, você vai de novo na igreja? Vou sim. Ah, você dizima sim. Ah, você vai lá evangelizar? Vou evangelizar também. Ah, você não vai fazer esse negócio? Não, não vou, porque isso é errado. Eu tenho postura. Não tenho uma fé fingida. Não venho aqui buscar a Deus, mas lá fora eu faço conscientemente o que me dá vontade. Eu venho aqui, busco a Deus com uma fé fingida, digo que busco, mas vou lá e não pratico nada, não sou exemplo, não deixo para os meus descendentes um legado de poder. Não serão poderosos na terra, nem serão abençoados, nem serão homens íntegros, se eu não deixo esse legado. Se eu não sou impactado, impacto eles com as minhas atitudes, porque nós sabemos, as pessoas não vão seguir palavras, elas seguem exemplos, elas seguem sonhos. Se você não tem sonho, se você não tem exemplo, quem vai querer te seguir? Mas se você tem mostrado dia após dia esse amadurecimento, esse crescimento, quem está do seu lado vai te seguir. E isso vai ser impactante. É aí que você faz discípulos, é aí que você deixa uma descendência abençoada, porque você tem sido impactado por essa palavra que ama o Senhor de todo o coração e de todas as suas forças. Então, vamos analisar que tipo de fé que nós temos praticado, que tipo de legado que nós temos deixado. Porque muitas vezes o diabo tenta cegar. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Você assiste culto, você conhece os versículos, mas você não conhece a palavra. Você não conhece a Deus. Mas o diabo vem com a cegueira, porque o incrédulo não é aquele que fala que não crê em Deus. É aquele que na hora de colocar em prática, de segurar a sua boca, de fechar a sua boca, de fazer o que é certo, não porque o outro merece, mas porque é o certo, não passa no teste. Se eu não passo no teste, eu mostro a minha incredulidade. Eu não vou fazer assim, porque eu não preciso, porque eu não acho que precisa, porque eu me justifico, porque me fizeram isso, então eu tenho que retribuir assim. Mas isso é a fé do mundo. Então, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos.
E que postura que eu tenho levado? Porque aqui, ó, o Timóteo, desde a sua avó, Paulo tinha visto, não, esse povo tem caráter, tem credibilidade. E foi passando, da avó passou para a mãe e da mãe passou para o filho. Às vezes a gente não recebeu um bom legado, mas a gente pode deixar um bom legado. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Pegue o seu propósito. Coloca no seu coração. E fala com Deus neste momento. Será que você tem deixado um legado saudável? Será que a sua fé tem sido uma fé sincera? Ou uma fé fingida? Muitas vezes a gente tem uma fé sincera, mas ainda tem muitos vícios. É diferente daquele que conscientemente vai lá e faz do qualquer jeito, depois vem e pede perdão. Esse daí está brincando com a vida. Esse aí, talvez, no máximo, tenha um pouquinho de remorso, mas não tem arrependimento. Mas às vezes você vê que você está num processo, que você andou bastante, mas o diabo quer te mostrar que você não mudou nada, que foi tudo em vão, que você ainda continua fazendo a mesma coisa, que você não está sendo um bom exemplo. Aí você desanima. Aí você, ao invés de perseverar, de estabelecer, você começa a diminuir o passo e para de novo. Mas é isso que Deus nos ensina. É o dia após o outro. É a perseverança. É um continuismo. Como Paulo fala, vivamos de acordo com a medida que já alcançamos. Nós não podemos recuar. Nós precisamos caminhar. Vivamos de acordo com a medida que já alcançamos. Você não vai ser perfeito. Você pode ser que tenha ainda um longo caminho, mas você já andou também bastante. Você também já atravessou muito deserto. Você também já venceu muita coisa na sua mente, no seu espírito, na sua fé. Então você já não é a mesma pessoa. Vivamos de acordo com o que nós já alcançamos. Então estabeleça. Coloca mais força ainda. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Então estabeleça com ainda mais força. Que coisa que você ainda continua falhando? Que coisas que você ainda continua fraquejando, dando para o mal, entregando para o mal a sua paz, entregando para o mal as suas oportunidades? Sabe que você tem entregue para pessoas, para o diabo? Você tem diminuído o passo para que o outro te alcance? Sabe que você tem ficado com dó? Coitado fulano, está nessa situação. Aí você começa a diminuir o passo para não ficar tão longe. Que isso? Não aceita isso. Não deixa o diabo te cegar. Não deixa o diabo falar o que você pode e o que você não pode fazer. Não deixa o diabo falar o que você consegue e o que você não consegue. Não deixa. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e com todas as suas forças. Que essas palavras estejam hoje em seu coração. Esvazia o seu coração. Esvazia. O que você tem ainda mantido aí dentro? Ame o Senhor, o seu Deus. Será que você tem amado o Senhor, o seu Deus? Ou tem amado outras coisas? E não é porque você gosta daquilo, mas aquilo tem sido o seu Deus. Aquilo tem sido a sua prioridade. E enquanto alguma coisa estiver ocupando o lugar de Deus, Deus não vai operar. Deus não pode operar. O que você tem mantido ainda?
Às vezes são coisas que só você sabe. Você não falou para ninguém, mas aquilo tem te roubado. Aquele sentimento tem te roubado, aquele medo tem te roubado, aquela angústia tem te roubado. Às vezes você não falou para o familiar, você não falou para um amigo, mas Deus sabe. E o diabo também. E ele usa isso para te aprisionar. Ele usa isso para te manter estagnado, envergonhado, como se a sua vida nunca fosse mudar. Mas não vai mesmo, se eu não tirar o que é velho e colocar o que é novo. Se eu não me esquecer daquela fé antiga, ultrapassada, carnal, e colocar a vida na minha vida. A vida na minha vida. A vida é o Senhor. A vida é a palavra. A vida é amar os mandamentos, é fazer a vontade dEle, não a minha. Ah, mas dói. Vai doer mesmo, a mudança dói, a mudança é difícil. Por isso que muita gente está no mesmo lugar, porque não quer mudar, quer a mudança sem mudar. E o Senhor só pode fazer a mudança quando eu quero mudar, porque quando eu quero, eu obedeço, eu sou sábio, eu coloco força. Quanta gente que tem uma força incrível para brigar, tem uma força incrível para remoer, tem uma força incrível, nem dorme à noite de tanto que fica lá remoendo. Mas na hora de botar em prática a fé, de ouvir a palavra, se liberta, se esvazia desse lixo e se encha do Senhor. Aí eu não tenho força, aí eu não consigo, aí é difícil demais, aí é muito traumático. Ok? Que escolha que você faz? De olhar para trás e ver, eu venci, eu passei por aquilo, Deus me deu graça. Ou vou olhar para trás como muita gente olha, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Se eu tivesse tomado decisão naquele momento, olha onde eu estaria. Quanta gente que começa na fé. Pouco tempo atrás nós recebemos esse testemunho. A pessoa que conheceu o Senhor foi para a igreja na época da Celso, há 10 anos. Cheio de situações. E venceu muitas coisas. E foi embora. Desistiu. Só buscou a necessidade. Buscou pela mão de Deus, não pela face. Se afastou 10 anos. Perdeu 10 anos. Que ela conquistou, perdeu e ainda ficou com menos. Porque quando eu me afasto da presença do Senhor, aquela casa que estava preenchida, ela fica vazia. E o diabo volta com mais 7. Porque estava limpinha, estava agradável para ele voltar. E o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior do que o primeiro. Por quê? Porque eu não perseverei. Porque a palavra não foi o bastante. Porque eu busquei por uma necessidade. Eu não amei o Senhor. Eu não mantive a minha persistência, a minha perseverança. O que o meu coração estava cheio não era de Deus. Era de me livrar de uma necessidade. Me livrar de um problema. Perdeu 10 anos. E eu não quero perder tempo. Você não quer mais perder tempo. A gente precisa colocar em prática. A gente precisa vencer essas barreiras. Como nós recebemos na palavra. Eu tenho feito o que é difícil. Eu tenho me arriscado em coisas novas. Eu tenho me arriscado em coisas novas. Eu tenho feito o que é difícil mesmo. O que é difícil não é mudar. O difícil é permanecer na derrota. E esse é o difícil. Porque tudo que eu faço para Deus, o benefício primeiro vem para mim. E tudo que eu não faço para Deus, o prejuízo vem primeiro para mim também. Se eu não quero pagar o preço,
um preço eu vou pagar. Então toma atitudes. Tome decisões na sua vida. A única coisa que pode nos tornar mais sábios é a palavra. A única coisa que pode nos dar felicidade é amar os mandamentos do Senhor. Como é feliz, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Cadê essa integridade? Cadê esse legado? Cadê? Cadê essa fé? Essa fé que motiva, essa fé que arde, esse desejo de mudar, que me consome. Meu Deus, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero ter as mesmas atitudes, eu não quero falar igual, pensar igual, sentir igual, eu não quero. Eu quero o Senhor, eu quero mais, eu quero renovo. Eu quero ser moldado à sua vontade, meu Deus, eu quero ter verdade. Eu não quero uma fé fingida, eu não quero me parecer, eu quero ser. Eu não quero ter que botar força para me parecer com uma coisa, para passar impressão para alguém. Não, eu quero ter essa essência. Eu quero te agradar. Fala com Deus nesse momento. Se posiciona. Se derrama ao Senhor. Assuma. O que você ainda tem mantido? O que tem atrapalhado, atrasado a sua vida? Saia daqui com uma posição. Saia daqui com uma definição nisso. Não aceita mais um dia vivendo a mesma coisa. Não faça pelo outro, faça por você. Faça por Deus, faça pelos seus filhos. Às vezes a gente não quer pagar o preço para muita coisa, para fechar a boca, para mudar a fé, para se afastar da aparência do mal. Lembra disso. E se seus filhos fizessem a mesma coisa? E se seus filhos fizessem a mesma coisa? Eu não tenho filho, tal. A sua descendência, as pessoas que você convive, você ia ficar feliz sabendo que elas fazem isso? Fazem escondido, são duas caras, tentam enganar Deus, tenta ter uma aparência de ser uma coisa. Quanta gente que nós vemos assim. É uma coisa na vida, outra coisa nas redes sociais. Uma coisa com os pais, outra coisa com os amigos. Olha que loucura, que falta de identidade, quanta falsidade. Isso não pode estar no nosso meio. Isso não pode estar no meio do povo de Deus. Porque aqui há pessoas que amam o Senhor, que amam os seus mandamentos, que sabem que o motivo da nossa felicidade é ter prazer nas coisas do Senhor. Porque sem prazer nas coisas de Deus não tem felicidade, não tem alegria, não tem contentamento, não tem nada. Tudo se torna uma fé fria, uma religiosidade vazia, uma vida sem graça, uma vida chata, não tem mudança, uma vida chata. E na nossa vida não pode ser assim. Nós temos que nos posicionar, como homens, como mulheres, como famílias, que se posicionam, que marcam o seu território, que deixam um legado. Então saia daqui com definições de deixar um legado poderoso, de tomar decisões sábias, decisões de autoridade, de não tentar convencer ninguém, mas se tornar aquilo, em nome de Jesus. Deus amado, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está, meu Deus, que entendeu que não quer mais ser a mesma pessoa, não quer mais uma fé fingida, não quer mais uma fé hipócrita, não quer ser uma coisa aqui, outra coisa lá fora. Não, meu Deus, o nosso povo
tem a sua cara. Dentro de nós arde, meu Deus, essa chama, a chama da mudança, do amor ao Senhor. Nós pensamos no que o Senhor está pensando. Nós pensamos no que podemos deixar, meu Deus, maldições, maus exemplos. Nós pensamos isso. Não é mais a nossa vontade que queremos fazer, mas a sua. Que a nossa vontade seja sempre a sua, meu Deus. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Abençoa as escolhas. Nós sabemos, o Senhor dá graça aos humildes. Abençoa esse que está na condição de humilde, de aprender, de se amoldar à sua vontade, de conhecer a palavra viva e eficaz. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Nós precisamos do Senhor. Desperta, meu Deus, desperta aqueles que ainda estão teimando, estão duros. Quebranta, meu Deus, que reconheçam que o seu estilo de vida só tem perdido tempo, tem tido uma vida sem fruto, sem resultado, chata. Não, meu Deus, a vida com o Senhor não é monótona, é cheia de guerras, de vitórias, de batalhas, de sucesso, de avanço, de degraus, de novos patamares. É isso que o Senhor tem para nós, de experiências. Abençoa o nosso povo, meu Pai. Que temos aqui pessoas posicionadas neste mundo, posicionadas na sua casa, posicionadas nessa sociedade, meu Deus, posicionadas. Nós não aceitamos diferente. Nós queremos um povo forte, um povo determinado, meu Deus, um povo que ama o Senhor de verdade, um povo mudado, um povo especial. Abençoa, meu Deus, nosso povo, eu te peço. Que cada pedido, cada projeto, cada situação apresentada, meu Deus, que o Senhor venha dar essa vitória, que o Senhor venha dar essa graça, que cada coisa que ela admitiu, que ela reconheceu e que ela se comprometeu, meu Deus, em ser diferente, que o Senhor dê força, que o Senhor favoreça, para que ela vença, para que ela feche brechas, para que o pecado não tenha mais poder na vida dela, mas que a fé tenha poder sobre a vida dela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais este momento, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender, de sair daqui, meu Deus, poderosos no Senhor, definidos, meu Deus, na nossa mente, na nossa fé, no nosso caráter, a sermos diferentes. Por mais que tenhamos caminhado muito, meu Deus, nós queremos ainda mais, porque nós sabemos que estamos longe ainda da estatura do varão perfeito, mas nós não vamos desistir, nós vamos perseverar, e nós queremos plantar, meu Deus, todos os dias, a semente que nós queremos colher o fruto dela. Nós não queremos lançar sementes que nós depois não vamos aguentar os resultados disso, mas queremos coisas grandiosas, poderosas, abençoadas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai querido. Fala mais no coração de cada um, que o Senhor possa ajudar cada um a se conhecer, meu Deus, a despertar de coisas passadas, de coisas mortas, e que venha viver sempre algo novo, meu Deus, coisas novas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém.